Nosso capítulo se inicia. Temos um homem bastante furioso que pergunta: que merda que você falou? Como assim eu não vou pagar pelos empréstimos ilegais? Você tá de sacanagem comigo? Ao fundo vemos Kanji bastante assustado, que pensava que não era pra situação acabar assim. No passado, vemos ele conversando com o Sugi, ao qual responde: então você pretende terminar de pagar os empréstimos amanhã? Ele respondeu que sim, e com parte do dinheiro que ganhou na roleta, ele pode terminar de pagar tudo. Apesar de eu não ter feito muita coisa, eu devo tudo a você, Bako. Eu estou realmente agradecido. O Sugi respondeu que Kanji não entendeu nada do que havia falado, e que não fazia a mínima ideia da situação. Você não precisa pagar nem mesmo um centavo. Uma zebra que não sabe o quão amedrontadores são os carnívoros pode acabar virando uma presa. Da mesma forma, aqueles que não sabem nada sobre o mundo são apenas presa, e o destino delas é ser devorado. Mas já que você insiste em pagar, eu acho que você deveria dar uma pesquisada. Já atrasou tantos empréstimos, um dia a mais não faz diferença. Assim que a gente fez, seguiu o conselho de Usogi e consultou alguns livros e até um advogado que explicou que era possível renegociar a dívida. Take, Baron e Promise, certo? Todas essas são grandes empresas, então deve estar tudo bem. Além disso, parece que você já planejava pagar pelos empréstimos. Os débitos serão limpos assim que você assinar pela renegociação da dívida. Apenas deixe tudo comigo. O advogado seguiu explicando que, devido às altas taxas dos empréstimos, nesses 5 anos, Kanji já havia pagado grande parte da dívida. Daqui em diante, a taxa de juros será zero. Em outras palavras, o valor extra que ele pagou nesses 5 anos seria agregado ao valor principal. Isso basicamente se chama redesenhar débitos, baseando-se na lei de restrição de juros. No seu caso, como você já está pagando esses débitos há quase 5 anos, o valor principal de 1 milhão de ienes já deve estar em torno de 700 e 800 mil. Kenji levantou, perguntando se ele estava brincando e que seria tão fácil assim, ao qual o advogado se virou para ele afirmando que sim. Você já se esqueceu? Eu sou um advogado. Isso vai ser mamão com açúcar para mim. E então, como foi? Perguntou o Sugi que o aguardava do lado de fora. Tremendo e apertando sua mão, Kanji respondeu que vinha vivendo sua vida toda de uma forma medíocre, sem se questionar nada sobre o mundo, apenas aceitando a situação. Mas agora, eu sei que o que eu tenho feito até agora não foi viver. Com um sorriso no rosto, o Sugi respondeu que sim. É mesmo? Parece que foi tudo bem, então. A última coisa que falta são pagar aqueles empréstimos ilegais, certo? Ao qual Kanji respondeu que sim. Do lado de fora, o Sugi pesquisava mais sobre a agência ao qual Kanji havia pegado dinheiro emprestado. Empréstimos nitros, é isso? Parecia um tipo de toichi, o que significa taxa de 10% ao dia. Ao qual Kanji respondeu que ele estava entendendo errado. A taxa de juros não era 10% ao dia. O Sugi respondeu que não era desse tipo de toichi que ele estava falando, e sim o que estava debaixo do nome da empresa, algo para chamar a atenção, mas que tinha um significado duplo, pois toichi debaixo do nome da empresa significava que era o primeiro registro da empresa, ou seja, ela tinha menos de 1 ano. Quando uma empresa é registrada, é adicionado um número na sua frente. A cada 3 anos, esse número é elevado, até chegar a um 3. O que significava que a empresa Nitro, ao qual Kanji pegou o dinheiro emprestado, foi registrada há menos de 3 anos. O Sugi explicava que empresas como essa nunca duravam muito. Uma vez que eles coletavam todo o dinheiro que eles emprestavam com juros abusivos, a empresa sumia. Então eles reapareciam como uma nova empresa, com outro nome, e um novo ciclo se iniciava. Pessoas assim são mesmo as piores de todas. Afirmava o Sugi, enquanto Kanji pensava: impressionante. Essa pessoa não sabe só sobre apostas. Ainda olhando para o Sugi, Kanji pensava: eu quero ser assim, eu quero ser igual a ele. Enquanto o Sugi terminava de pesquisar, ele afirmava: bom, até agora foi a parte fácil. A parte difícil vai ser lidar com os empréstimos ilegais. Existe a chance de eles terem suporte de... Quando menos esperava, o Sugi percebeu que Kanji não estava mais ali. Aquele idiota. Acho que eu não tenho outra escolha. E agora, em outro lugar, nos era mostrado um homem atendendo o telefone. Ei, Mura, é você? Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Meu bilhete da corrida de cavalo foi o vencedor. O meu pódio saiu, o 234. A taxa era de 1000%. Eu ganhei mais de 10 milhões, caralho, só apostando 10 mil. Irritado, o homem respondia: você acabou de ligar de novo, caramba. Eu já avisei. Quantas vezes você vai ficar errando? Eu não sou esse tal de Miura. Ao fundo, vemos o homem e Kanji conversando. Bem, como eu disse antes, a sua taxa de juros é alta demais. Ao qual o homem respondeu que esperava que ele não estivesse pensando que ia se livrar com algo tão simples assim. Ao olhar em volta, Kanji percebeu a alta burrice que havia feito, já que a sala estava toda isolada por dentro. As pessoas que estavam lá dentro estavam completamente isoladas do mundo externo, separadas da lei, da democracia e dos direitos humanos. Um dos idiotas pediu ao compassa que tirasse as roupas de Kanji, para que ele não tivesse chance de fugir para o lado de fora. O compassa respondeu que era uma boa ideia, e começou a tentar tirar as roupas de Kanji, ao qual na hora ele impediu, afirmando: eu não sou uma presa. Eu não serei devorado por uns merda
merda como vocês. Um dos agiotas, sem entender, coçou a cabeça e respondeu com um forte cascudo na cabeça de Kanji. Ei, eu não escutei a merda que você falou. Você poderia repetir? Só que surgindo do nada, o Sugi apareceu atrás de ambos, afirmando: ele disse que você é um merda. Sem entender nada, o agiota perguntou quem caralhos era ele e como ele tinha entrado ali. Ao qual o Sugi respondeu que havia achado o plan feito. Eu vim aqui pegar um empréstimo. O Sugi se sentou ao lado de Kanji, que estava com o nariz sangrando. E aí, vocês vão me emprestar um pouco? Enquanto Kanji murmurava preocupado. Isso não é nada bom. Se continuar assim, você continuar falando com eles... O agiota, com um olhar ameaçador, perguntou: quem diabos é você? Eu? Quem sou eu? Essa fala é minha. Afinal de contas, eu não lembro de ter autorizado nenhum empréstimo ilegal na minha área. Não pense que nós vamos simplesmente ficar quietos diante dessa situação. Os agiotas começaram a entender o que estava acontecendo. Aquele homem possivelmente era algum tipo de yakuza. Um dos agiotas, preocupado, argumentou: você deve estar cometendo algum erro. Tem gente que nós conhecemos que... Só que antes que o agiota pudesse terminar, o Sugi o interrompeu. Então chame eles. Você tem alguma gangue atrás por vocês, não é? Pode chamar eles. Particularmente, eu não estava planejando fazer nada maluco hoje, mas se vão chamar alguém, a hora é agora. Especialmente porque eu vim aqui fazer um empréstimo também. Um dos agiotas perguntou quanto que ele queria e avisou sobre a taxa de em 30%. O Sugi perguntou rindo se isso é alguma espécie de piada. 30% ao dia? Você é um cara bastante engraçado. Mas, já que é assim, acredito que 3 milhões serve. O valor surpreendeu ambos os agiotas, que acharam que era algum tipo de piada. Você é alguma espécie de maluco? Nós só fazemos empréstimos de no máximo 100 mil por vez. Em que mundo alguém seria tão estúpido ao ponto de pedir tanto assim, ou até mesmo de emprestar? O Sugi colocou a mão em seus bolsos e respondeu: eu não disse que vocês teriam que fazer de graça. Aqui está a minha garantia. Agora os 3 milhões. Tirando a mão de seu bolso, ele jogou vários papéis amassados sobre a mesa. E se quiser, pode dar alguma compensação para o meu amigo aqui? Kanji, incrédulo, olhou para a mesa. Cupons de desconto para alguns aluguéis e filmes e livros? Isso é só um lixo que ele colocou no bolso? Kanji olhou sem acreditar. Vamos lá, você não precisa se segurar, tio. Pegue sua garantia. Insistia o Sugi. O homem furioso virou para ele perguntando: escuta aqui, seu merda, você... Sem dar a chance de terminar, o Sugi já respondeu: sim, eu tô de sacanagem contigo. Os agiotas ferviam de raiva, enquanto Kanji observava tudo. Esse cara é realmente incrível. Finalmente entendi. Ele veio até aqui fingindo ser um yakuza, e ele tá apostando no fato que esses agiotas não têm nenhuma gangue por trás. Mas isso é realmente perigoso, pois esses caras não têm nenhum motivo algum para cumprir as exigências. E o pior, se eles tiverem suporte da yakuza. Então vocês são os idiotas que estão casando encrenca. Surgia vários membros de uma gangue. O Sugi e Kanji olhavam assustado. Um dos mafiosos afirmava: espero que estejam prontos para morrer. Foi mal, irmão. A gente foi longe demais e matou eles. Ah, sim, eu conheço um cara que trabalha na Bahia. Vamos jogar esses caras no rio. Ao fundo, o Sugi e Kanji era colocar dentro de 2 barris, cada um sendo enchido com cimento. É claro que toda essa situação se passou na cabeça de Kanji, que já estava ainda mais desesperado. Se isso realmente acontecer, eu estou morto, mas não há nada que eu possa fazer. Só acreditar que o julgamento de Baku esteja certo. Um dos agiotas olhava para a mesa e percebeu que no meio de todo o lixo que o Sugi jogou, havia um bilhete. O mesmo bilhete premiado sobre o qual ele recebeu ligações mais cedo. O agiota abriu um grande sorriso e Kanji, ao perceber a situação, começou a se desesperar ainda mais. O agiota caminhou até sua mesa e ergueu sua mão até o telefone. Droga, ele vai ligar pra alguém. Eles realmente têm suporte da Yakuza. Só tem 2 deles aqui. Se a gente lutar, talvez a gente consiga escapar. O agiota pegava uma chave que estava de trás do telefone. Bem, acho que não temos outra escolha. Nós também não queremos nenhum problema. Nós emprestaremos 4 milhões de ienes. Pode ser? O Sugi respondeu com um forte sorriso. Isso aí está bom. O agiota jogou o dinheiro na mesa e o Sugi e Kanji pegaram enquanto se retirava. Beleza, então, nós estamos indo agora. Ah, e antes que eu me esqueça, se vocês ainda estiverem abertos amanhã, eu vou voltar. Já do lado de fora, o Sugeki saiu cantarolando, enquanto Kanji quase derretia de nervoso. Baku, eu não tenho ideia do que acabou de acontecer. Eles realmente nos deram tanto dinheiro assim? E por que não chamaram ajuda? O Sugi respondeu que, ajuda, você diz? Era impossível para esses caras ter algum tipo de suporte da Yakuza. O governo estava sendo cauteloso demais com empréstimos ilegais, e os Yakuzas não estavam arriscando muito, pois se fossem descuidados, seus esquemas poderiam ser facilmente desmantelados pela polícia. Você percebe pelo fato que eles foram estúpidos o suficientes para criar uma página na web, algo que só um novo e inexperiente no ramo faria, tentando chamar a atenção rápido. Assim que os vi, já sabia que eram 2 delinquentes sem suporte. Em outras palavras, 2 zebras estúpidas que só enxergam mato na frente de seus olhos. Enquanto isso, os 2 agiotas caminhavam pela rua. Um deles perguntou: "Ei, você acha que fizemos certo em dar 4 milhões para que ele acuse em troca de nada?" O comparsa sorriu. Não foi por nada. Naquela pilha de lixo que ele chamou de garantia, havia um bilhete de corrida de cavalos. Mais cedo, ouvi falar sobre essa corrida. O prêmio dela tinha uma taxa de retorno de mais de 1000%. Ambos riam, enquanto um dos idiotas afirmava: "Aquele idiota nem sabia que tinha ganhado. Eu quero mais que se ferre, eu vou trocar esse bilhete agora mesmo." Já no local da retirada do prêmio, os idiotas receberam uma notícia chocante.
Desculpem, senhor, mas esse não é o bilhete vencedor. Incrédulos, os dois olharam para o atendente. Ao mesmo tempo, Kanji questionava o Sugi sobre o que tinha acontecido. Então o bilhete é... Isso mesmo, não vale nada. Era apenas uma isca. Mais cedo, eu usei um telefone público para passar um trote para eles. Comendo seu doce, o Sugi afirmou. Aquele tipo de escritório de empréstimo estava fadado a ser devorado cedo ou tarde. Para mim, aqueles caras não passavam de presas. Foi-nos informado que no outro dia, as palavras empréstimos nitros sumiram da porta. Após toda a situação, Kanji levou o Sugi até seu apartamento. Cara, esse lugar tá uma porcaria. Pelo menos esconde essas revistas adultas. Respondeu o Sugi enquanto dava uma olhada em volta. Qual é, cara? Me dá um tempo. Eu me mudei há quase um mês e ainda tenho muitas coisas para desempacotar. Mas graças a você, agora minha dívida foi renegociada. E eu queria poder te agradecer com alguma coisa. Ainda olhando em volta, o Sugi andava e pensava. Como caralho você vai poder me dar algo? Ele notava que em meio às coisas de Kanji, havia uma conta falsa na mesa dele. Com um forte sorriso, ele olhava mais de perto. Então ele se mudou há apenas um mês. Abrindo outras caixas, Kanji encontrou uma fita. E o Sugi questionou o que era aquela fita. Ao qual Kanji respondeu que era uma fita alugada no mesmo dia que ele havia se mudado. E após alguns terremotos no início do mês, ele havia perdido a fita. E estava bastante preocupado com a taxa de atraso. O Sugi tentou acalmar Kanji, dizendo que a multa seria só de 10.000 ienes, enquanto ele analisava o cartão da locadora. Certo, então, já que você está recomeçando com o pé direito, por que não devolvemos isso? Vamos devolver agora a grande missão dos peitos, episódio 1. Já na locadora, a atendente recebia ambos, e alertava sobre o atraso e a taxa de vencimento, que ficaria em torno de 12.000. Kanji, totalmente envergonhado com a situação, se arrependia de ter ido ali, enquanto o Sugi pedia um favor à atendente. Um tempo depois, eles estavam ao fundo da loja conversando com um homem que se apresentava. Olá, eu sou o gerente Muraima. A atendente se retirava, deixando os três em uma sala separada. O gerente perguntava. Então, eu fiquei sabendo que houve uma certa inconveniência. Enquanto Kaiji queria sair daquela situação o mais rápido possível, o Sugi respondia que não. Oh, não. Não houve nenhuma inconveniência. Está mais para um crime que esta loja cometeu. O gerente olhava assustado, enquanto o Sugi afirmava. Esta loja está vazando. Não. Melhor, está vendendo as informações privadas de seus clientes. Com um olhar assustado e bastante suado, o gerente argumentou. Eu não faço ideia de que você esteja falando. Porém, uma figura surgiu quase que do nada. Você tem alguma prova disso? Estamos vazando informações de nossos clientes, você diz? Algo nesse nível seria prejudicial à nossa reputação, mas somente se provado. Para algo tão grave assim, nossa empresa seria seriamente punida e indenizaria todos os nossos clientes. A figura se virou alegando. No entanto, como nosso gerente falou, isso só aconteceria se você estivesse falando a verdade. Você alega que fizemos tal ato. Devo perguntar, o senhor tem alguma prova? O Sugi, com uma cara de deboche, logo respondeu. Claro que eu tenho. Afinal, não teria vindo aqui por nada. Há mais ou menos um mês atrás, o meu amigo aqui virou cliente da sua loja, no mesmo dia em que se mudou. E de repente, ele começou a receber várias contas falsas e panfletos esquisitos. É uma situação estranha, não acha? E pelo que meu amigo me contou, depois que ele se mudou, o único lugar que ele deixou seu nome e endereço foi neste formulário de afiliados. Tudo leva a crer que esta loja vazou as informações dele. Porém, não é como se nós quiséssemos tornar um incidente ou um incômodo. Que tal vocês esquecerem a dívida do meu amigo? Se fizerem isso, deixaremos esse assunto de lado. O gerente se virou para a figura misteriosa. Bom, chefe, eu acho que se for assim, o qual riu histericamente. Vocês vêm aqui com essa história meia boca que ele acabou de se mudar e que aqui foi o único lugar que ele deixou as informações. Realmente estou perdendo meu tempo com você. Eu volto a repetir. Vocês realmente têm alguma prova dessas acusações? Porque tudo que vocês mostraram e falaram até agora não serve como evidência. E se vocês continuarem insistindo nessa história, eu serei obrigado a chamar a polícia. Com um olhar firme, o chefe da locadora pensava. Eles só querem fazer uma cena para que eu pague uma indenização para não tornar isso público. O chefe da locadora seguiu completando. Bom, caso vocês não tenham mais nada, vou pedir educadamente que se retirem. Kanji olhou para o Sugi enquanto pensava. Eu acho que está na hora de desistirmos. Não temos nenhuma prova de qualquer forma. Porém, indo contra todos, o Sugi pegou um bolo de dinheiro do seu bolso. Certo, então, já te mostrei todas as evidências, mas se você tem tanta certeza que essa loja não vazou as informações, então eu vou apostar. Aposto 1 milhão de ienes que sim, as informações foram vendidas. Caso eu esteja errado, você pode pegar este 1 milhão como compensação. O chefe não entendia de onde vinha tanta confiança de Usugi. Ele olhou para seu gerente, que rapidamente desviou o olhar. Incrédulo, o chefe pensou. Não me diga que foi este idiota. Essa expressão, se ele realmente fez isso, pode dar muito ruim para nós. Como eu estou no comando dessa gente, isso significa que eu que serei demitido como responsável. O que eu faço? Será que eu devo pagá-los para ficarem quietos? Não, de jeito nenhum. Isso só seria admitir a culpa. Se eu fizer isso, eu vou tornar o problema ainda maior. Não, espera. É isso. Eles não têm nenhuma prova. A situação é a mesma. Enquanto não provarem nada, eles não vão conseguir nada com isso. Eu só tenho que me manter firme. O chefe acenou para seu gerente. Chega! Não irei mais tolerar nada disso. Chame a polícia imediatamente.
O gerente relutou, mas o chefe insistiu. Ele se virou para Usogi e Kanji. Caso vocês queiram sair, a hora é agora. Se possível, deixei 1 milhão. O chefe mais uma vez deu uma leve olhada para os recibos que o Usogi afirmou serem as provas, e com um olhar desesperado ele pediu para que o gerente esperasse. Sorrindo, o Usogi levantou os recibos. Você demorou para perceber. A evidência oculta que estava na ficha e nas contas falsas. Havia um símbolo que se repetia na conta falsa, a letra N. Quem vendeu as informações achou que o símbolo era parte do endereço, mas foi apenas um rabisco feito por acidente devido aos terremotos que aconteceram no mesmo dia que Kanji preencheu esta ficha. Esse símbolo só foi escrito e achado nesta locadora, o que significa que as contas falsas com a letra N mostram que foram vocês que vazaram as informações. Essa é uma tática bastante comum, escrever as letras ao lado do endereço. Pode até ser usado para identificar locais que cometem esse tipo de crime. Mas é claro, desta vez foi apenas um acidente. Mas se levarmos isso à polícia, isso seria facilmente checado com outros afiliados, não é? Mas eu tenho certeza que podemos esperar uma boa compensação sua, certo, chefe? Assustado, o homem respondeu. Certo, como desejar. Após um tempo, o Sugi e Kanji retornaram à casa de Kanji. Lá assistiram à fita, enquanto Kanji explicava. Depois de tudo, nós recebemos 2 milhões como compensação. E mais uma vez Baku venceu e me ajudou. Tudo isso em menos de 1 hora depois de vir na minha casa. Ambos jogavam pedra, papel e tesoura para ver quem poderia usar o quarto. O Sugi perdia, enquanto o Kanji continuava pensando. Tem algo que notei depois de passar bastante tempo com o Baku. Ele não é uma pessoa ruim. Kanji comemorava, enquanto o Sugi se questionava quanto tempo ia demorar. Kanji pedia menos de 1 minuto. E o Sugi se retirava afirmando. 1 minuto? Que rápido! Já do lado de fora, o Sugi comia seu costumeiro doce, enquanto resmungava. Que diabos eu tô fazendo? Não é o suficiente, eu preciso de mais. Muito mais dinheiro. Enquanto resmungava, Kanji finalizava. Mas também, com certeza, não é uma boa pessoa. Em outra parte da cidade, em um prédio abandonado, podíamos ver uma pessoa segurando uma bolsa. Ela estava ofegante e fugindo de algo, mas acabou tropeçando e derrubando a bolsa. Sem entender nada, ela olhou para trás, para sua perna, que havia sido decepada em um corte limpo. O homem gritou de dor. Acabou, por favor. Você pode pegar seu dinheiro de volta. Só me deixe ir embora. Você não vai ganhar nada me matando, não é? Das sombras, uma figura observava e jogou um lenço. Ei, seu sangue, está espirrando por todo lado. Aqui, use isso para limpar. O homem desesperado pegou o lenço. Me desculpe, eu agradeço. De verdade. Das sombras, a voz continuou. Eu disse que ia te recompensar. Em agonia, o homem percebeu. Mais e mais sangue. Não para de vazar. O que... De onde está vindo todo esse... Das sombras, a voz continuou. Viu, não te falei? Em agonia, o homem percebeu. Agora eu entendi. Como eu fui idiota. Era meu sangue o tempo todo que estava escorrendo. Com a faca nas costas, o homem desabou, enquanto a figura mascarada ria. Caçar. Que divertido. Um questionamento do que é essa figura e sobre as reais intenções de Baku, eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se sim, considere deixar o like e se inscrever. E já deixo avisado que daqui em diante as apostas não serão só pelo dinheiro, mas valerão também a vida de cada jogador.